jovem, vou seguir em frente e não olhar pra trás. E não olhar pra trás. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Vendo a alma jovem, vou seguir em frente e não olhar pra trás. E não olhar pra trás. Cheio de esperança. Olá pessoal, está começando a terceira edição do Sintonia Espírita e nós temos um recado para vocês. O nosso programa ele não tem a intenção de ser sério, de não ter piadinha, mas o assunto que nós vamos tratar ele é bem relevante e não tem nada de engraçado. Na doutrina espírita, fundamenta-se a ideia de que todos os seres humanos são espíritos em evolução, sem distinção de raça ou cor. Assim, a luta contra o racismo alinha-se com os princípios de fraternidade e igualdade, preconizados por Allan Kardec. Vamos juntos promover a conscientização e respeito, reconhecendo a diversidade como expressão da grandeza da criação e cultivando a união entre todos os espíritos na busca pelo progresso espiritual. Não dá mais para fingir que, no Brasil, a cada 23 minutos não morre uma pessoa negra. Só apoiar a ideia não é o bastante. É preciso ser antirracista na prática. Diga não, não. Não. Combata o racismo, promova a fraternidade. O Sintonia Espírita é antirracista. Fala aí, galera sintonizada, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e vocês estão no quadro Se Liga Aí. Como vocês já perceberam, esse programa aqui tá um pouquinho diferente. A gente quer dar voz às pessoas negras que produzem conteúdo e que fizeram coisas incríveis e fazem ao longo da vida. Pensando nisso tudo, a gente decidiu trazer algumas indicações para vocês assistirem. E é exatamente por isso que o Se Liga Aí de hoje vai trazer 2 filmes para vocês, tanto produzidos quanto dirigidos e interpretados por pessoas negras. Eu sou suspeita porque eu sou fã de todo mundo que tá aqui no roteiro. Seguinte, a primeiríssima indicação para vocês é um filme de terror. Calma, não é esse terror aí que vocês estão pensando. Pega leve. A gente sabe que quando a gente fala de terror, vários subgêneros são encaixados dentro desse gênero abrangente. O terror é muito grande, gente. Não é só sobre um cara que quer matar alguém, simplesmente sem história, nem nada. Não é só sangue. Calma lá. Por isso, o filme que a gente veio trazer pra vocês aqui, a primeiríssima indicação, é Corra, de 2017, dirigido por Jordan Peele. Esse filme traz a história de Chris. Chris é um jovem negro, morador de Nova York, eu acho, e ele é fotógrafo. Ele namora uma mulher branca que se chama Allison. E a Allison, gente, ela é de classe alta. Como eles estavam namorando há um tempo considerável, eles decidem, então, um belo dia, passar um final de semana na casa dos pais da Allison, que também são brancos, né? E uma coisa que eu achei muito engraçada é que assim que eles chegam na casa dos pais da Allison, né, o Chris é bombardeado de discursos do tipo: não, eu não sou racista, eu até queria que o Obama fosse presidente de novo. Não, os meus empregados, eles são negros, mas eles são como se fosse parte da família. E eu só tenho empregado negro, tá? Então, assim, eu gosto muito. Sabe aqueles discursos do tipo: eu não posso ser racista. Eu até tenho amigos que são pretos, como que eu seria racista? Eu já namorei uma pessoa preta. Nesse nível. Mas o Chris, ficou quietinho. Eles queriam provar a qualquer custo que eles não eram racistas, apesar de serem brancos. E aí o Chris, quando começa a digerir essa ideia de que, beleza, vamos ver no que vai dar, ele começa a notar umas coisas estranhas pela casa. O Chris então percebe que as pessoas que trabalhavam para eles, né, empregada doméstica, jardineiro e etc., eram só pessoas pretas.
E além disso, pessoas pretas que tinham comportamentos muito esquisitos. E aí foi só começar a investigar um pouquinho sobre esses mistérios dessa casa que ele acaba descobrindo um montão de coisa que eu acho que ele nem queria descobrir naquela hora. Conversando com algumas pessoas que trabalhavam lá, ele percebeu que as pessoas tinham vários lapsos de memória, e aí a fala ficava esquisita, como se eles quisessem falar alguma coisa, só que não conseguiam, sabe? Enfim, muito caroço nesse angu. Esse filme foi lançado em 2017, e aí, no próximo Oscar, ele ganhou um Oscar de melhor roteiro original. Isso aí é mais uma deixa pra vocês quererem ver. É um filme que tem Oscar, gente. Isso não é muito parâmetro, eu sei, mas esse daí vale a pena. A gente sabe que, geralmente, dentro do movimento da doutrina espírita, a gente ouve que o terror traz coisas negativas, traz vibrações negativas, porque tudo é questão de sintonia, de vibração, e a gente sabe disso. Só que esse filme, ele é diferente. Quando a gente pensou em trazer esse filme pra cá, a gente queria que vocês vissem a perspectiva de uma pessoa preta em um dos maiores medos da vida dela. Então não se preocupem que não é esse tipo de terror. A gente não viria aqui simplesmente, propagar violência e histórias que não têm sentido. É muito pelo contrário. Quando a gente fala da questão do terror psicológico para essa história, é simplesmente pegar as maiores ansiedades coletivas, que existem nas pessoas negras e colocar na tela. Então, o que seria mais aterrorizante para uma pessoa negra estar no meio de pessoas brancas em um ambiente super racista e sem ter como sair de lá? É sufocante. Ou seja, veja para poder falar com a gente depois sobre. O próximo filme é um filme brasileiro que eu tinha que trazer para cá, porque eu sou muito fã dos filmes do Brasil, gente. O filme se chama Medida Provisória. E eu acredito que algumas pessoas já conheçam, porque ele esteve no ar aqui em alguns cinemas e tal. Não tanto quanto deveria, mas esteve em alguns cinemas. Esse filme conta sobre um futuro distópico, um pouco fora da nossa realidade, graças a Deus, sobre o governo brasileiro querer fazer uma reparação histórica de um passado escravocrata. Trava-língua. E aí é decretada uma medida provisória que abala as estruturas do Brasil inteiro, inclusive do Congresso Nacional. Essa medida provisória aí decretava que as pessoas negras do Brasil deveriam voltar para a África para poder ter essa reconexão com seus antepassados. Tipo, voltar para o seu lugar de origem? Exatamente isso. E aí, quando essa lei é finalmente decretada, a vida dos personagens principais ficam de cabeça para baixo. Os personagens principais dessa trama são Capitu, que é a Thaís Araújo, o Antônio, que é o Alfred Enoch, e o André, que é o Seu Jorge. Ninguém menos que o Seu Jorge, eu sou muito fã, gente. Os três moram juntinhos no mesmo apartamento. A Capitu é médica, o Antônio é um advogado, lembrei, e o André, que é o Seu Jorge, é um jornalista. Os três, moram lá, juntinhos. Chega um determinado momento da trama que o governo, os militares e todo mundo começa a caçar as pessoas negras, porque eles achavam um absurdo essas pessoas não quererem voltar para a África. Porque onde já se viu uma pessoa negra não voltar para a África, que é o seu lugar de origem, Gente, é um absurdo. E aí mostra, todos eles resistindo da maneira que dá, eles fugindo da polícia, E é um filme, assim, muito, muito, muito tocante, só que ele também tem umas sacadas muito irônicas, porque ele te faz dar risinhos o tempo inteiro enquanto você assiste. Você chora, você ri. É maravilhoso. Além dessas risadas que a gente dá, a gente fica muito pensativo, porque chega um determinado ponto do filme em que a gente fica refletindo sobre como o racismo se dá nas estruturas da nossa sociedade, Em todos os aspectos sociais e políticos, em todos os âmbitos. Esse filme vale muito a pena. E por ser brasileiro, eu acho que dá um tchan a mais. Esse filme começa de um jeito, o meio é de outro, e aí o final é completamente diferente de tudo. Ele começa muito bem, piadinhas e bar, e amigos, e a vida é bela, e aí no meio surge essa medida provisória, e aí tudo começa a virar um caos, e o final dele já é o caos absoluto. Então, assim, vale muito a pena mesmo, gente. Ah, mas o que é esse caos absoluto? O que acontece? Eu sou curiosa.
Eu não vou falar. Quem dirigiu toda essa obra-prima foi o nosso queridíssimo Lázaro Ramos, e eu preciso admitir que desde que eu vi esse filme, ele se tornou um dos meus filmes preferidos. É muito bem construído. Não é nem um dos meus filmes brasileiros preferidos, não. É um dos meus filmes preferidos. É uma dimensão bem maior. Assistam. E tá, eu prometo não brigar se vocês não gostarem dos filmes. Eu acho impossível. Mas aí não é todo mundo que tem bom gosto, né? Mas enfim, é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês aí do outro lado da telinha. E fica aqui, tá? Porque o programa não acabou ainda não. Não adianta levantar da cadeira. E se você for levantar da cadeira, você vai com o celular atrás, aumenta o volume da televisão. Pode assistir o programa inteiro. Valeu? Mas enfim, né, gente? Chegando o fim do nosso quadro. Cadê aquelas vozinhas do Obrigada. E além de eu pedir para vocês verem esses filmes, porque vocês não vão se arrepender, eu também vou pedir para vocês comentarem se vocês gostaram ou não gostaram do filme, mas principalmente se vocês gostaram, por favor. Pode deixar um comentário aqui no YouTube, pode falar com a gente pelo Instagram, que a gente tá sempre aqui e a gente adora esse contato com o público, então não vai ser difícil de falar com a gente não. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau. Até o próximo programa. Achou que tinha acabado, não é mesmo? Meus amores, eu estou aqui para lembrar um assunto muito importante. Comércio 2024 já abriu as inscrições. Inclusive, já tem um post sobre isso lá no Instagram. Eu só tô relembrando, tá bom? O link da inscrição está lá no nosso post também. Mas eu vou dar uma colher de chá e vou deixar aqui também na descrição do nosso vídeo. Beleza? Gente, tem até o dia 31/12 às 11h59 para se inscrever. Ai, mas eu acho que se eu escrever 11h59 vai dar certo. Não vai dar certo, gente! Faz agora. Aproveita que tá vendo o vídeo, já pega ali o link. Daqui a pouquinho tem musiquinha. Aí você continua vendo o programa. Show? Então vambora. Não se esqueça. Comércio 2024. Vai ser um período de carnaval. E é fevereiro. Não lembro mais a data. É fevereiro. Beleza? Posso contar com vocês? Show de bola. E não acabamos por aí. Agora, todo o programa, além de indicar, a gente não vai indicar uma mocidade, a gente vai indicar 2 mocidades. E pode ser que no próximo programa a gente indique 5, tá bom? Então vamos lá. A primeira mocidade: Centro Espírita Deus, Luz e Amor, Rua Recife 137, Realengo, tá bom? Todo domingo de 11h30 a 1h da tarde. Vamos lá prestigiar. E a outra mocidade, gente, não é porque é a minha mocidade não, falar que nem a Bia, mas vamos lá visitar vamos visitar a galerinha. Ó, na Rua Amaral Costa 52, Campo Grande. É no Centro Espírita Discípulos de Jesus, tá bom? A mocidade Heloísa Helena. Lindos! E é isso, galera. Agora sim, acabou. Se liga aí. Pode ficar tranquilo que acabou. Tchau. Inclusive eu vou embora. Tchau. Fala, galera sintonizada. Tudo bem com vocês? Hoje parece que o Pílula tá com um cenário diferente, uma pessoa diferente, mas por quê? O programa vai ser um pouquinho diferente. Hoje vamos falar sobre o mês da consciência negra. Então, antes de mais nada, segue a gente aqui, ó, em algum buraco e ativa o sininho, em algum buraco. E antes de tudo, roda a vinheta. E para começar o Pílula de hoje, vamos entender por que existe o Dia da Consciência Negra. Você sabe? Senta que lá vem a história. A Consciência Negra é comemorada no dia 20 de novembro. A data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares. O nomezinho dele vai aparecer aqui, ó, na tela. Ele foi o maior líder negro que lutou pelo seu povo no Brasil. Ele lutou pela libertação do seu povo e contra o sistema escravista. Você não sabia? Pois
Mas agora você está sabendo. Muitos acham que foi a Bebel. Isabel, você é difícil. Na verdade, a princesa Isabel só assinou a Lei Áurea por pura pressão global, galera. Não tinha nada disso. Eu adoro o povo. Vamos libertar. Acabou a escravidão. Tanto que o Brasil, ele foi o último país das Américas a... Gente, olha que surreal. A abolir a escravidão. Abolir. Que é isso, Brasil? Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil. A importância da data está no reconhecimento dos descendentes africanos e na constituição da sociedade brasileira. Segue os principais temas que podemos abordar nesse período. Não só nesse período também. Vamos pensar lá, tem que abordar o tempo todo. Mas nesse mês da consciência negra, o que a gente pode falar? Nessa data, podemos falar sobre o racismo, a discriminação, a igualdade social, a inclusão do negro na sociedade, a religião e cultura afro-brasileiras. Mas, olha, não deveria ser consciência humana, não! Gente, pensa aqui com a titia. O racismo precisa ser entendido que é uma questão estrutural. A gente precisa sair um pouquinho da nossa bolha. Tá entendendo? A gente precisa aprofundar isso. Então, racismo reverso. Não tem racismo reverso. Bom, gente, está chegando o final do nosso Pílula. Mas vamos ficar com um recadinho que é um puxãozinho de orelha e é um pouquinho sério. Nós precisamos debater, inclusive no movimento espírita, o combate ao racismo estrutural, a necessidade de ações afirmativas para o povo negro e a luta incessante contra o racismo, pois não basta apenas não ser racista, precisamos ser antirracistas. Esse é um dever legal, moral e cristão. E como já dizia o titio Kardec, todos os seres humanos são irmãos em Deus, pois que eles são animados por um espírito e tendem o mesmo fim. Allan Kardec. Bom, galera, acabou o nosso Pílula. Mas não se esqueçam de se inscrever aqui, Já falei, em algum canto tem o sininho, bota lá, blindom, tá chegando Natal, entendeu? Essas coisas. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido o recado. E é isso. Até o próximo. Está começando o Sintonizei. Esse daqui é um quadro do Sintonia, onde você vai ficar por dentro sobre todas as bandas, todos os grupos musicais, corais, sinfonias, etc. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é do grupo Terráqueos. E a gente vai saber um pouquinho sobre a história deles e a trajetória deles até os dias de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, então sintoniza aí! Uma atitude, temos que tomar uma atitude. Atitude, temos que tomar uma atitude. Temos que tomar uma atitude. Fala galera do Sintonia Espírita, sou o Juan, tô aqui representando o grupo Terráqueos e muito legal a proposta de vocês aí, desse contato com a galera mais jovem. Bom, vamos lá, tô aqui para falar sobre a história do grupo Terráqueos. O grupo começou em meados de 2012, mas veio a se firmar em 2013 no EMESC. No começo tínhamos Rafael Santos, que convidou o Guto para cantar o rap numa mostra de talentos na congregação aqui em Vasconcelos, no Rio de Janeiro. E depois eu fui o segundo convidado, aceitei. Nós apresentamos a primeira versão de Causa e Efeito, né, com o beat que a gente utilizou.
que não é o beat que usamos hoje, mas para apresentar a primeira ideia. E a partir daí a gente foi levando essa mensagem. Estamos há 10 anos na pista, já passaram muitas pessoas pelo nosso grupo, né? Hoje nós temos, além do Guto, que permaneceu, e eu, obviamente, Bruninha, nossa voz feminina do rap, e nosso beatmaker, Iago Mike, que está sempre com a gente também, e muitas pessoas que nos dão muito suporte nesse meio da arte espírita, né? Temos algumas músicas, Causa e Efeito, a mais conhecida, Atitude, que está em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, só procurar Terráqueos Atitude, que você vai achar, dão essa moral lá pra gente. Temos Terra, temos várias músicas com mensagens muito importantes, né, que nós pegamos os ensinamentos de tantas pessoas que passaram, né, pelo Espiritismo, tantas pessoas importantes, do próprio Mestre Jesus, que nos ensinou muita coisa. Então, colocamos isso na forma do hip hop, que é o meio que a gente encontrou lá no início. Além de ser um estilo musical que a gente gosta, a gente percebeu que era um estilo musical que chamava muitos jovens para o debate, né, para o diálogo sobre temas atuais acerca da visão da doutrina espírita. E a gente começou a se utilizar disso, e não só do hip hop, do rap, mas de outras vertentes artísticas que a gente achou maneiro de abordar e de agregar mais pessoas para participar desse movimento. E trabalhamos com ele é nosso carro-chefe, e a gente não pretende parar. Obviamente enfrentamos muitas barreiras de preconceito com a música, com a arte, a forma que a gente abordava o nosso linguajar, né? Até algumas referências que a gente utilizava em músicas, mas aos poucos a gente vai quebrando isso, porque a gente vai mostrando que o que a gente tem para passar, a gente tem para dizer, é muito maior e muito mais importante do que a forma que a gente escolheu para fazer esse trabalho. Então, assim, é uma coisa que a gente acredita de agregar uma coisa legal, que muita gente ainda criminaliza, mas que esse preconceito está sendo quebrado aos poucos. A gente está avançando as barreiras e vamos seguir por mais 10, 20, 30, 50 anos junto com essa galera aí, entendeu? O Terráqueos é uma família, tá ligado? É isso, em resumo. Gostaria de deixar nossas redes sociais, nosso Instagram, grupo.terráqueos, no Instagram, né, como eu acabei de falar. No YouTube, Grupo Terráqueos também, tem nossos ensaios, algumas músicas, até algumas poesias. Grupo Terráqueos no Facebook. E é isso, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso canal no YouTube, tem Atitude no Spotify, no Deezer, no Apple Music, vão ouvir, deem essa moral pra gente. E pra terminar, no mundo há violência, guerra e falta de respeito. Por onde você anda, sempre encontra o preconceito. Desigualdade, intolerância e rebeldia. E a criminalidade presente no dia a dia. É filho contra pai, irmão contra irmão. E mãe que agride filho sem nenhuma compaixão. Crianças e adultos nas ruas a vagar, precisando de comida e de um lugar para morar. O mal está solta com a sua intrepidez, mas o bem também existe com a sua timidez. A batalha é intensa nesse mundo a miúde, mas o bem só vencerá que os bons tomarem uma atitude. Tamo junto, galera. Um beijo. É nóis. Fala aí, sintonizados! Está começando mais um Papo de Luz. E hoje, com a edição especial do nosso Novembro Negro, estamos aqui com uma convidada queridíssima, Aline Divino. Hoje, gente, nós estamos aqui no nosso centro, nós somos do mesmo centro, que é o Centro Espírita Amor a Cristo. E a Aline vai contribuir um pouco com o nosso Papo de Luz de hoje, falando sobre o nosso tema. Antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho da nossa amiga. A Aline, gente, é espírita de berço. Nasceu em berço espírita, tá aí desde que reencarnou.
E ela também estuda, na verdade ela estudou, fez, né, especialização no Cefet e fez mestrado também em relações étnico-raciais. Por isso ela vai contribuir bastante com o nosso papo hoje aqui. E antes da gente começar, Aline, você quer falar alguma coisa? Quer dar algumas palavrinhas antes das perguntas? Bom, primeiro agradecer, né, a Deus pela oportunidade, a todos que antecederam a mim. É o projeto, né, é tão maravilhoso e inovador, né, e importante para esse trabalho. E o que nós vamos falar, né, que eu vou tentar desenvolver nesse bate-papo aqui, é trazer os conhecimentos espíritas juntamente com os conhecimentos que eu tenho científicos agora sobre a questão racial. E é um assunto que não se esgota, eu não sei tudo, mas são provocações, reflexões que a gente precisa ampliar, porque a ideia, né, é que a gente se sinta incomodado para fazer modificações. E a gente está vendo aí que o nosso planeta está em transição planetária e está precisando de muitas modificações, e que dirá também no âmbito racial, né? É uma alegria muito grande, até agradeço imensamente a oportunidade e o convite. A gente que agradece. Gente, a Aline foi a minha primeira evangelizadora aqui no centro. Segredo. Muito especial. Bom, Aline, primeira pergunta. Já começando polêmica, mas a gente sabe que a doutrina espírita é acolhimento, é amor, é união. Mas a gente precisa debater assuntos, né, que são importantes. Existe, assim, fama, boato, de que a doutrina espírita é uma religião branca, no caso de gente branca. Por que você acha que a gente tem essa fama? Ou o que pode ter acontecido em algum momento na história que trouxe esse aspecto para a gente, das pessoas que estão de fora? Bom, essa é uma questão que é verdadeira, né, sim, no meio acadêmico. A doutrina, muitas das vezes, é visto como uma seita, né? É uma religião realmente de pessoas letradas, porque a gente vem, né, desse princípio que Kardec formatou, da forma como ele formatou, em que ele foi inspirado, né? Mas a gente viu que, a gente estudando bem a doutrina espírita, que houve, sim, esse sopro, porque no século XIX, o século em que o espiritismo surgiu, acho que se ele não tivesse essa característica de pesquisa, de aprofundar, tal qual, né, as questões raciais que a gente vai falar hoje, perde a credibilidade. E aí eu acredito que muitos, né, nós somos seres humanos, somos sujeitos, somos diferentes, pegaram o viés mais acadêmico, mas Kardec foi inspirado, sim, em trazer a parte moral para dentro do espiritismo, né, para tratar questões sobre a humildade, sobre a caridade. E é isso que, sim, no meio acadêmico, quando algumas pessoas, né, falam, sua religião é de rico, é uma religião embranquecida, eu falo, não, se você quiser, tiver interesse, né? Então, a gente, eu me sinto jovem, tá? A gente que está, principalmente vocês jovens, né, que tem esse vigor, essa presença, vocês dizerem, não, na minha casa espírita a gente faz caridade, a gente também faz trabalho de evangelização, a gente estuda Jesus, né? A gente fala do bem. Sim, estudamos, aprofundamos. É a forma como Kardec foi inspirado. Nada foi da cabeça dele. Tudo a gente precisa perceber que é o contexto. Naquele contexto, se a doutrina viesse com a leva de espíritos grandiosos, né, com grandes sabedorias, seja elas africanas, ocidentais, orientais, precisava que se comprovasse. Então, sim, tem muita, né, esse olhar acadêmico, porque a gente sabe que até há bom tempo atrás, a academia era extremamente branca. Agora que a gente está entrando, e vamos entrar os negros, os indígenas, todos os espaços têm que ser ocupados por todos. Mas, volto a dizer, né, acredito que foram os humanos, nós, espíritos encarnados, que começamos a impregnar pelas nossas posturas mesmo dentro da casa espírita. Então, a gente pode, enquanto jovem, falar isso. Não, minha casa, a gente dá sopa, a gente faz trabalho de brechó, a gente faz pinturinhas, né? Essas coisas que a gente sabe que aquelas tias fazem com tanto carinho e que mostra esse dia a dia, não academicista só do espiritismo, tá? Então, sim, tem ciência, sim, tem bastante reflexão, mas tem também bastante exercício de caridade.
É verdade. E pegando um gancho nessa sua fala, quando você diz que na academia é chamado como religião de rico, né, embranquecida, surgiu uma teoria, assim, boatos novamente, né, fofoquinhas, de que Kardec foi ou era racista. E essas teorias, no meio assim da juventude, assuntos polêmicos viram bombásticos, a gente sabe. E às vezes o adolescente, o jovem que não tem conhecimento doutrinário ou não tem instrução, vamos dizer assim, da casa mesmo, ou não lê, enfim, não está por dentro do assunto, por vezes pode ser levado por essa teoria de que Kardec era de fato racista e às vezes até abandonar mesmo a doutrina espírita. Mas assim, voltando para esse aspecto, Kardec era racista. Você já ouviu isso na academia ou em algum lugar assim dentro do movimento espírita? E o que você teria a falar sobre isso? Bom, dentro do movimento espírita nunca ouvi, mas na academia sim, né? Várias vezes quando as pessoas tomavam conhecimento que eu era espírita, né? Você sabe que Kardec era racista, né? Então, assim, eu vou pela minha lógica, como a Raíssa falou, né? A gente deve um pouquinho mais, então a gente estuda um pouquinho, mas sim, sempre tive contato com o estudo na casa espírita e mais agora com o olhar racializado, né? E o que a gente pode dizer, de uma forma geral, sobre o olhar espírita, é que se a gente parar para pensar, houve toda uma estratégia espiritual para a reencarnação de Jesus. Imaginemos Jesus, vamos fazer uma analogia, né, uma comparação. Jesus vendo Maria de Madalena, uma mulher simples, ele não teria o respeito, o respaldo da época. Jesus nasceu homem, judeu, simples, foi para o Egito, então muito do que a gente estuda, que a gente tem das sabedorias, Jesus cresceu no Egito, e o Egito é negro, né? Então, assim, foi uma estratégia espiritual. Se a gente está na casa espírita, a gente cria estratégia. Se vocês estão nesse grupo tão maravilhoso, importante que se exista, para que ele, né, aconteça, precisa que exista estratégia. Então, sim, né, há da gente separar o que é estratégia e o que não é. Kardec, se fosse a esposa dele, não teria talvez esse boom, né? Ele era um pesquisador, ele não acreditava, né? Então, provavelmente, o âmbito de convivência, França, era racista. Eu não estou aqui afirmando se ele era ou não era, porque eu não convivi naquela época. Mas ele respirava aquilo ali também. Mas perder tempo com isso é a gente perder tempo dizendo Jesus nasceu de Maria quando. Então, assim, são questões que a gente tem que refletir, sim, tá? Mas tantas outras coisas a gente pode fazer. Ele viveu numa sociedade racista. A gente não deixa de ser racista passando da porta do centro para dentro, porque essas questões vêm de muito antes. Então, assim, afirmar que ele tinha práticas racistas, né, dos livros, que eu li bastante livro, né, fundamentado na época da juventude também, eu acho que não tem traços disso. Eu acho que a doutrina consegue ser bem dinâmica, atenta, até porque todos os espíritos que ditaram para Kardec eram de várias outras religiões milenares. O espiritismo é uma folhinha diante disso tudo. Então, eu acredito que afirmar com tudo, né, com certeza, é sim uma constante no meio acadêmico, dizer que Kardec é racista, mas eu vejo como a gente perceber mais as questões do que se ficou, porque nem era Kardec o nome dele, né? Ele é um pseudônimo. Daí a gente percebe que pode ter, sim, uma estratégia dele e que tinha ele individualidade. E ele, individualidade, sinceramente, né, era só um professor que vivia naquele âmbito de Paris. Então, provavelmente, as ideias racistas estavam ali a toda, né? Mas afirmar, aí eu não tenho material para dizer, não, ele era. A gente, estudando a doutrina, a gente consegue perceber, principalmente a vocês jovens que estão começando agora, se vocês tiverem interesse, eu, na minha época de juventude, a gente lia a Gênese, a gente lia livro dos espíritos, livro dos médios. Hoje tem bastante, né, links, bastante coisas, novidades, mas isso, na codificação,
a codificação consegue ser, até tem um capítulo na Lei de Sociedade, que a gente, sim, nós somos todos iguais para Deus, tá? Mas socialmente a gente sabe que não somos. Então, fica ali aberto, e os espíritos toda hora falam para Kardec, você já fez essa pergunta, você já fez essa pergunta. Então, vamos à fonte, vamos deixar a individualidade ir à fonte, tá bom? O que eu penso, não tem nada escrito, tá? São reflexões minhas, pessoais, sobre essas questões que eu também escuto constantemente. É só abrir a boca e dizer, eu sou espírita no meio acadêmico. Você sabia de Kardec? Tipo assim, ele também errou, todos nós, né? O modelo perfeito que a gente tem aqui, qual é que está lá no próprio Livro dos Espíritos? É Jesus. Você tirou a palavra da minha boca. Porque eu ia falar assim, a gente às vezes perde tanto tempo pegando coisas que não são tão relevantes para o nosso melhoramento espiritual, vamos dizer assim, para a nossa evolução, e acaba se perdendo do foco. Jesus nasceu de Maria e ela era virgem ou não? E o que aconteceu com o corpo de Jesus? E a gente às vezes desfoca do foco, que é Jesus. Desfoca do foco da doutrina espírita, que é a caridade, que é o amor, que é a igualdade de todos nós perante Deus. E às vezes a gente se perde. Mas, gente, vamos focar. Jesus. Bom, vamos falar agora sobre representatividade, né? A gente estava falando aqui a respeito dessas polêmicas, mas eu queria saber, Aline, assim, na sua opinião, pelo que você tem vivenciado, desde que você era pequena, né, que você nasceu em berço espírita e está no movimento espírita trabalhando, até hoje, como que funciona e como que acontece essa dinâmica da representatividade negra nesses lugares? Tem muito, tem pouco, tem mais ou menos, tem pessoas na frente falando. Hoje a gente vê que no movimento espírita, pelo menos aqui do nosso né, que é o 27º, tem bastante pessoas. Mas isso se deu da mesma forma, era da mesma forma quando você era pequenininha, na época de evangelização? E se não foi assim, o que falta hoje para a gente também, enquanto movimento, criar mais oportunidades e trazer mais gente para representar mesmo o movimento negro? Bom, há 32 anos, vai falar, né, parece até que eu vou falar a minha idade, mas não vou falar, não. Eu frequento o Centro Espírita Amor a Cristo, né? Eu já vim para cá, um pouco maiorzinha, mas eu comecei num centro que não era filiado, que tinham pessoas que eram do Amor a Cristo, e eu fui uma vez, né, como é importante a questão da representatividade. Eu fui uma vez, se eu estiver me alongando muito, me avisem, tá? Porque toca nas minhas lembranças doces. E eu fui uma vez numa casa espírita com meu pai, que não era afiliado, e que até hoje eu tenho contato, eu vou sempre lá. Lá tem um trabalho de caridade muito legal, sempre estou lá por lá, eu gosto dessas coisas. E aí eu cheguei lá, eu vi uma tia linda de bob, na minha época eu usava bob, né, no cabelo, e ela veio, meu pai, né, terminou a reunião, aí ela veio até meu pai sorrindo, e aí meu pai falou, estou querendo colocar ela na evangelização. Gente, aquilo para mim, eu olhei, gente, ela é negra e está de bob. E ela abriu um sorrisão para mim, sabe? Me abraçou, me beijou, perguntou meu nome. Olha como é importante, né? Eu era uma garotinha de 6, 7 anos e me marcou até agora, né? E a presidenta, né, dessa casa espírita até hoje, ela é uma mulher negra toda a minha construção real de entender a doutrina espírita, que eu realmente nasci espírita, né? Mas somente a essa idade, que naquela época não tinha evangelização para bebê, todas essas novidades agora não tinha, que são importantes, já era para ter, né? Mas a gente vai crescendo. E para mim foi fundamental. E aí eu vim para o Amor a Cristo, já com uns 14 anos, e aqui não tinha evangelização infantil, tinha muitas crianças negras, e eu vi as crianças sorrindo para mim, tal qual eu sorria para as crianças, né? Que eu recebi o sorriso da minha... ela está encarnada ainda, minha tia Marília. E é muito importante. Quanto que eu sei dos jovens, das crianças, eu não estou mais no trabalho diretamente, mas o quanto que eu percebo agora, principalmente com as questões raciais, o quanto era importante eu ali, né?
Não que eu fosse importante, né? A gente percebe que o movimento espírita, sim, sempre tem lideranças, mas às vezes as lideranças são homens brancos. E o meu corpo de mulher negra, junto com as crianças e com os jovens, davam a eles, nós somos atravessados por experiências similares. Eu também tinha poucas condições. Então, assim, é importantíssimo que se tenha representatividade, que vocês ocupem, não espere pedir. Por que não pode? Né? O porquê não é ofensivo. Bota fulano, mas por que não eu? Né? Eu lembro a primeira vez que eu fiz um estudo, né? Eu acho que ninguém esperava eu levantar o dedinho. E eu fui lá porque eu estava inspirada na minha tia Marília. Eu tive várias tias, mas essa foi a primeira que me marcou muito a presença dela. E a gente vai marcar não porque nós somos importantes, é porque a gente precisa ocupar espaços, precisa a doutrina espírita ter espaço para todos, para os indígenas, para as mulheres trans, homens trans. A gente não pode fazer diferença. Jesus abraçou todos. Então, assim, o meu lugar, né, de fala, a minha experiência atravessava muitas crianças. Então, a gente tem que, sim, oferecer a essas crianças, a esses jovens negros, sim, você pode, vai lá, você consegue espaço. Até porque tudo que se tem no movimento espírita não foi construído só por pessoas não negras. A gente tem que se reflexionar isso, né? E é uma questão que eu acho que a Raíssa vai falar mais à frente. Eu não sei se eu vou antecipar, né? Toda a doutrina espírita sempre teve representatividade negra, mas nos espaços de evidência, é isso que a gente tem que questionar e fazer. Não é brigar, é questionar. É legítimo, muitas das vezes, a gente entende a briga. Não estou questionando, está querendo dar moralidade, não. Mas vamos questionar, por que não? Por que eu não posso? Por que não isso? Eu vim da época do movimento que a gente não podia bater palma, hoje a gente dança. Gente, olha quanta conquista. Eu era aquela jovem lá do Instituto, quando fez a multiplicação, eu falei, nunca mais eu vou a Comércio, jamais. Eu lembro da tia Darcy, né, Darcy Neves, ela foi outra representatividade muito importante na minha história. E eu tive a felicidade de ela estar no dia da minha especialização, eu disse para ela, e tantas outras. Então, hoje eu paro e penso, todas as minhas evangelizadoras, referências, eu tive a felicidade, né, que o Espírito não acredito em sorte, mas eu tive a felicidade, eu não digo nem privilégio, eu tive a oportunidade de serem referências negras, mulheres negras. E eu sei quanto isso é importante para fortalecer outras e outros. Bom, realmente a Aline tocou num ponto que a gente ia falar, que é sobre representatividades no movimento. No caso, você tocou aí no nome da Darcy, né, que hoje está como diretora lá do CERJ, esteve aqui na nossa casa, maravilhosa. Um beijo, Darcy, se você estiver vendo a gente. E, assim, a gente tem hoje também, diga-se de passagem, o nosso diretor da FEB, né, Jorge Godin, que está à frente da FEB hoje. E a história do nosso centro, gente, um mega parênteses aqui, a avó da Aline, inclusive, a avó Leontina, que também virou nossa avó aqui, ainda está encarnada, 90 e poucos aninhos, né? 95 aninhos, foi uma das fundadoras da nossa casa. E ela é negra. A família da Aline toda, né, ajudou aqui a construir os muros e os estudos e tudo que a gente tem hoje, a gente tem gratidão por essa família. Inclusive, vamos completar 70 anos, então, para vocês verem que não foi algo assim de ontem, né? É uma história que está sendo escrita há um bom tempo. E aí, falando sobre essas representatividades, aqui no centro a gente falou de pessoas que não têm, assim, certa visibilidade a nível, de repente, municipal, estadual ou até mesmo no Brasil, enquanto a gente vê outras pessoas que têm, tipo assim, o Raul Teixeira, né, os baluartes da doutrina espírita. E uma coisa que a gente queria perguntar também, para você desenvolver um pouquinho, já chegando no final do nosso papo de luz, é sobre essas representatividades assim, nas psicografias. Por exemplo, quando a gente vai ler as obras doutrinárias, né, tirando o Pentateuco de Allan Kardec, mas assim, as obras base, André Luiz e tudo mais, geralmente os espíritos que a gente mais conhece, André Luiz, Meimei,
Emmanuel, eles se mostram de uma forma mais europeia. Joana de Ângeles, né? Louros, cabelo, ó, nariz fininho, olho claro. Essa representação às vezes acontece até com o próprio Jesus. Mas a gente, no grupo, né, enquanto a gente estava montando aqui o que perguntar para você, surgiu essa curiosidade de, caramba, por que não existe, sei lá, um espírito que se apresenta como negro, contando sua vivência? Curiosidade mesmo de jovem, porque a gente quer ver diversas histórias. Gente, não estamos falando mal de André Luiz, pelo amor de Deus, André, a gente adora. Mas, assim, é mesmo de querer saber. Será que tem e a gente não sabe? Ou será que não tem? Ou o que aconteceu aí nesse meio e que a gente está tentando se entender no meio de tudo que está acontecendo, tá? E aí, o que você fala para a gente? Bom, como eu falei, são reflexões, né? E aí eu vou entrar um pouquinho mais sobre o olhar das relações étnico-raciais, né? Sobre essa questão de ocupar espaços, né? Foram estratégias, né? Eu já mostrei, tentei falar de uma maneira bem leve que existe estratégia para tudo, né? A gente vai depender do foco. Bom, como eu falei, são reflexões, né? E aí eu vou entrar um pouquinho mais sobre o olhar das relações étnico-raciais, né? Sobre essa questão de ocupar espaços, né? Foram estratégias, né? Eu já mostrei, tentei falar de uma maneira bem leve que existe estratégia para tudo, né? A gente vai depender do foco. E aí o que acontece? Quando a gente fala nas fotos que a gente vê, né, dos grandes vultos espíritas, a gente teve um projeto político aqui no Brasil de branqueamento, né? Aqui o processo da escravização foi muito prolongado, né, por várias questões históricas, tá? Estudada por vocês na escola e também agora as relações étnico-raciais também, que vem a fundo questionar. Então, demorou-se muito tempo. E havia uma proposta política, tá, que em 2012 não haveria mais negros no Brasil, que aí ia se promover a miscigenação. Por que eu estou dizendo tudo isso? Que em 2012 não teria mais negro no Brasil. Foi um projeto, tá? Assim como vocês estão projetando esse trabalho para alcance grandioso, houve um projeto com as lideranças políticas do Brasil. Sim, a gente precisa não ter partidária. Política partidária é pessoal, mas a vida é uma questão política, né? De relações. E com esse olhar, muitas das fotos também, né, o patrocínio do olhar europeu, houve a libertação dos escravizados e chamou-se imigrante, as primeiras cotas foram dadas para imigrantes, as primeiras terras, né, os negros não receberam, os indígenas tinham sido massacrados e que são os donos da terra, são os originários aqui do Brasil. E o que acontece? Começou-se a fazer realmente a propaganda do Brasil, uma cara para o Brasil. E essa cara para o Brasil, muitas das vezes nas fotos, antigamente, eram branqueadas, né? As fotos eram tiradas e vocês podem pegar de avô, bisavô, as fotos eram... Ué, mas esse é meu avô? Quem tem um avô, uma avó negro retinto? Porque era um projeto mesmo. Então, muitas das imagens ficam perdidas. E sim, né? O Brasil viveu, não ficou à parte desse momento, né? O projeto foi feito aqui e muitas das fotografias haviam negros, sim, mas perdi esses traços por conta disso. Outra questão que hoje nós temos o IBGE que fala para a gente, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que negros é o somatório de pretos e pardos. Então, no passado, por querer se apropriar, sim, nós que éramos espíritas queríamos ser aceitos, muitos, né, trabalhavam em alguns lugares, passavam produtos que agrediam seu corpo para se buscar o ideal europeu, né? Muito pintura, isso eram práticas porque havia uma política para querer embranquecer. E eu, peraí, eu não estou branca. Então, quando as fotos desses grandes vultos, né, eu tive curiosidade de ver alguns, eram muito embranquecidas. Eu vou só fazer pesquisa, a gente não pode perder o foco, mas a gente perceber que sim existiam
que não tinha essa denominação, porque tinha todo um processo político por trás, crítico, muitas das vezes fazendo a pessoa realmente buscar os traços europeus, alisar os seus cabelos, não tem problema nenhum alisar cabelo, tá? Mas é do padrão. Eu lembro que meu pai não deixava o cabelo crescer porque ele podia ser confundido com marginal, isso no início dos anos 80. Então, gente, é um processo muito difícil. E aí eu volto. Era estratégico, porque se estava esse clima aqui e viessem, porque tem Ismael, pesquisa quem é Ismael, Zé Grosso, né? O coordenador espiritual da Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Quem é Zé Grosso? Benedita Fernandes, Alta de Souza, né? O idealizador da própria estrutura da FEB, são pessoas negras. Dia da Cruz, que estava ligada a Bezerra de Menezes, mas há um apagamento, e não é um apagamento intencional da doutrina espírita, era da sociedade, que hoje é bom que a gente discuta, que a gente reveja, que a gente ocupe, né? Que não há mais espaços para essas dissensões, que é importante que nós sejamos um dia, sim, né? Iguais, todos, não somente perante a Deus, mas perante a sociedade. E não tem como, a gente não larga a entrada da casa espírita, a gente deixa essas questões. A gente trabalha essa proposta da reforma íntima, que nós temos que ver um mundo melhor, um mundo mais representado por todas as individualidades, todas as subjetividades, né? E isso só será possível se a gente abrir espaços para conversa, para troca, né? Eu não sei tudo, não está esgotado o assunto, são minhas percepções, enquanto pouco tempo que a gente sempre se dedica para estudar a doutrina espírita, para estudar as questões raciais, né, que me transformaram. Como é que vocês olham para as tias e tios negros de vocês dentro da casa espírita, né? Aquelas vozinhas, aqueles vozinhos, é o mesmo tratamento? Essas questões têm que provocar vocês também, para que realmente a gente não tem mais o branqueamento das fotos, que hoje em dia a tecnologia, né, tira até as ruguinhas da gente, mas as nossas tonalidades vão ser representadas, né? E a gente também não vai ficar na caça de que você é negro, você é branco, você não. Vamos começar a olhar as pessoas de uma maneira, a pessoa, o espírito encarnado, né? E sim ocupar os espaços de espíritos encarnados com a carne preta, né? Nos espaços que forem importantes, porque nenhum desses, André Luiz e tantos outros, não tiveram o respaldo da coletividade. E a coletividade, sim, estava representações negras. Então, eu deixo aqui, né, que já deve estar no finalzinho, como para que vocês reflitam nesse Novembro Negro, o quanto que vocês podem desconstruir. Eu ainda estou em desconstrução constante. Quantas coisas eu fui me desconstruindo, sim, né, segurando. Onde a gente esconde o nosso racismo? O racismo é quando a gente faz realmente uma raça social sobrepor outra, tendo privilégios. Isso não cabe no mundo de regeneração. O mundo de regeneração tem que ser o caminho para a igualdade, né? Da gente trocar, da gente se complementar. Então comecem também a se desconstruir, põem o foco do porquê não posso estar, porque ele não pode. Aqueles que não são negros, abrir espaços, né? De realmente dar espaços, não de pena, mas de oportunidade para outros, né, que têm capacidade, sendo pretos. Abram os ouvidos de maneira sensível, o olhar e o ouvido sensível, porque são dores que atravessam. E a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para se amar. E aí, quando isso for vivido na plenitude, aí sim, né, a gente vai poder sorrir e falar, nossa, agora o mundo somos todos iguais. Mas ainda não somos, estamos caminhando, tá bom? Gente, palavras essenciais da Aline, que vão fazer a gente refletir bastante. Bom que vai para o YouTube e que, se esquecer, a gente pode voltar e ver de novo, e de novo, de novo, e de novo, e mais uma vez, porque é o que você falou, a gente está sempre se desconstruindo e reconstruindo, e constrói, desconstrói, e essa é a vida, essa é a nossa caminhada, é a nossa evolução. Então, galerinha, a gente está finalizando mais um Papo de Luz. A gente agradece imensamente a Aline pelo tempo,
pelo conhecimento, né, que passou aqui para a gente, tanto da doutrina espírita, como também do que você estuda, né, na parte acadêmica, científica, que é muito importante, traz bastante coisas positivas para a gente refletir, que são necessárias de fato, para a gente poder conseguir evoluir também e colocar nossa sociedade dentro da doutrina espírita como algo mais igualitário, que é o nosso foco. Então a gente agradece, Aline, você imensamente, de coração. Eu também agradeço, no fundo do meu coração, gente. Olha, amo a Aline, minha primeira evangelizadora. E a gente encerra por aqui. Aline, vou te deixar terminar para você, se quiser, né, dar um tchauzinho pro pessoal. Galera, até a próxima, tá? Bom, agora eu estou mais estava nervosa. Espero ter atingido realmente não só o coração de vocês, principalmente o coração, mas também iluminar, né? Vocês são uma juventude com muitas oportunidades, né? Atravessadas por muitas novidades que eu jamais imaginava, mas eu acho que essa vontade desse espaço é muito importante. Busquem mesmo estudar essas questões, né? São questões importantes para essa modificação do mundo, que não se falava, que se tinha vergonha, e que todos nós somos raça humana, sim, né? Mas a gente consiga perceber que sim, tem raças de privilégios sociais e que não cabem para o mundo de regeneração. Eu fico muito feliz, né, de poder até mesmo trocar com meu filho essas questões que quando 15 anos eu até tinha motivação de querer falar, mas não tinha onde buscar, né? E que dirá dentro da mocidade espírita, do espaço espírita, vocês têm. Então aproveitem, multipliquem, não se sintam privilegiados, escolhidos, não, responsáveis, né? A minha juventude era isso. Nós aprendíamos porque nós éramos responsáveis em ver a nova era, e a nova era são vocês, né? Vocês que vão ficar aqui usufruindo mais do planeta regenerado. Então façam a mudança, é muito bom. Aproveitem as juventudes em conto, estudem, peguem as obras básicas, né? Sentem, pesquisem no YouTube, façam grupos de estudos, se divirtam, né? Cantem, dancem, que agora pode. E é isso, gente, eu agradeço muito, eu estava muito nervosa, mas eu espero ter contribuído com vocês, tá? Da minha maneira simples, como, se for necessário, depois dou algumas referências científicas, mas as referências espíritas, né? Estão aí as obras básicas que vocês podem consultar, tá bom? Muito obrigada pelo carinho e pela paciência. Valeu, galerinha. Um beijo e sintoniza aí. Fala, galera sintonizada, eu estou aqui no Teatro Miguel Falabella. Gente, eu nunca vi esse teatro, mas eu tive que vir. Olha, eu sou lá de Campo Grande. Eu atravessei o mundo, peguei barca, peguei avião, peguei Uber, só para poder ver essa peça incrível que é a peça Violetas na Janela. Isso aí, eu tô aqui com o André Duarte. Gente, além de ele fazer essa peça, ele também faz, ó, o espírito da coisa. Vocês já conhecem, porque eu coloquei o vídeo lá no nosso Instagram e também coloquei o vídeo no nosso programa, tá? Então, André, foi incrível essa peça. Eu agradeço muito pelo convite. E galera, já botei as datas lá, o André já falou. Então, vamos fazer um esforcinho. Temos que apoiar a arte espírita, porque somos espíritas, porque viramos espíritos. E a arte fala sobre isso. André? Quero te agradecer a sua presença, a presença do Júlio aqui no espetáculo. Muita gratidão, tá? Obrigado pelo canal Sintonia Espírita e pela galera da TV Sérgio, no canal no YouTube. Bom, galera, é isso. Então, um beijo e até o próximo.
sintonizados, está começando. Gente, eu tô me sentindo tão profissional com o microfone de lapela. Vocês não têm noção. Eu tô aqui me sentindo o Raul Gil. O Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro. A data se faz referência na Dia da... França. Kardec se chamava... Peraí que é complicado. Hipólite. Você tá rindo do quê? Gemos. Calma aí. Fala, galera sintonizada, tudo bem com vocês?